Tá, essa aula a gente vai falar de compensadores e basicamente a gente vai ver alguns métodos de como chegar nesses compensadores. Mas antes eu queria só reforçar duas coisas que eu acho que não ficou claro na última aula. A primeira é o que é frequência de ressonância, que eu esqueci de falar. E a outra é um pouquinho da malha fechada e a malha aberta, que isso vai ser importante, muito mais importante ainda para essa aula de agora. Aí só retomando, a frequência de ressonância é bem facinha, a definição dela, que é a gente consegue ver ela mais no diagrama do módulo de Bode. Então, aqui embaixo a gente tem uma frequência em radianos por segundo. Aqui em cima a gente tem o ganho representado em dB, que só para retomar, nesse caso, o ganho é log do módulo. E aí, o que é a frequência de ressonância? Bem, eu vou desenhar qualquer diagrama de Bode aqui, só para deixar claro. A frequência de ressonância ela é definida, se não me engano, acho que é ômega R, enfim, não sei qual que é o que representa ela, mas é o ponto onde ela possui um ganho máximo. Então, aqui, ganho máximo. Tinha um exercício aí que o Neném viu na lista de exercícios que pedia exatamente para ver onde era a frequência de ressonância e qual era o ganho. E ele tinha o diagrama de Bode, era só ir lá no diagrama, ver e achar o que é a frequência de ressonância. Tá, e aí vamos falar de novo da historinha lá da malha aberta e da malha fechada, mas é uma malha um pouquinho maior. Qual que é a ideia, né, de fazer um controle? A gente está lá, tem algum objeto físico que a gente quer que ele atinja alguma referência nossa. O que pode ser essa referência? Ela pode ser um degrau, pode ser uma rampa, pode ser várias coisas. E o que quer dizer que a gente quer que ele atinja essa referência? Que é que a partir de algum momento, a saída que está aqui, que é CDS normalmente, ela tenha esse formato. E qual que é a ideia? Daria, a princípio, para pensar que, sei lá, colocando qualquer coisinha aqui do lado, eu consigo resolver. E até um dos exemplos que a gente vai ver de compensador é exatamente um compensador em que aqui é só uma constante. O problema, e foi por isso que a gente desenvolveu toda a teoria até agora, foi para concluir duas coisas. A primeira, em malha aberta ele é estável? E a segunda, basta eu fechar a malha para ele ser estável? Porque às vezes isso realmente dá certo. Não preciso colocar nada aqui, vou lá, eu fecho a malha. Ele pode ser ou não estável. Então, a malha fechada, a malha puramente fechada é estável. E quando nós temos os dois não para essa resposta, é o momento onde aparecem os carinhas, que são chamados de controladores ou compensadores. E é exatamente o que a gente vai ver nessa aula, quais são os melhores tipos de compensadores para cada caso. A gente vai ver 5 tipos de compensadores, e brincar com eles, tentar ver se a gente não consegue modelar eles a partir do diagrama de Bode, pelo lugar geométrico das raízes e assim vai. Só que antes de eu falar do compensador, eu vou falar de um negocinho chamado pré-compensador. Fala. G de J ômega. Eu vou falar dos pré-compensadores. Bem, eu sinceramente não tenho muita teoria, não tenho muita conta para se passar dele, só teoria. E essa prova tem a chance de ser um pouquinho mais teórica. Perguntas em que vocês não têm que fazer contas e só justificar. Aí por isso que eu vou passar a teoria do que é um pré-compensador.
mas não precisam se preocupar muito com isso. Então, os pré-compensadores. Bem, qual que é a ideia? Às vezes a gente tem sistemas que possuem muito ruído, muito ruído, e é interessante pensar em colocar um valor inicial nele para ele já tentar driblar esse ruído, ao invés de deixar ele passar a primeira vez, voltar para cá, ver o erro, aplicar de novo, tentar já corrigir um pouco, e é para isso que eles existem. E aí, qual que é a ideia? Como é que fica um diagrama com um pré-compensador? Então, só falando aqui, é um processo para diminuir influências de ruídos. Diminuir influências de ruídos, distúrbios, ruídos, sinônimos. O esqueminha fica mais ou menos assim. Eu tenho a minha referência entrando. É um esquema com pré-compensador, então eu tenho um compensadorzinho aqui também, que a gente vai sempre indicar por G de C. Ele passa para a planta, já vou explicar porque a bolinha está aqui. E aí sai a nossa resposta. Nós temos uma realimentação igual a essa, antes do compensador, entrando negativa, enquanto a referência entra positiva. E nós ainda temos o nosso pré-compensador, que aqui é um VDS, que eu já vou explicar, aqui é o pré-compensador, que é PC. O que é isso? Esse VDS, isso é importante só para vocês terem a diferença do conceito, são medidas relacionadas ao ruído, ao distúrbio. Enquanto o distúrbio em si, ele não entra aqui, ele não influencia no meu pré-compensador. A gente gosta de representar os distúrbios como um meio termo entre o compensador e a planta, que é o meu DDS aqui. E a ideia é que esse DDS é o distúrbio em si. O V são medidas relacionadas. E qual que é a diferença? É que muitas coisas da natureza do controle nós não conseguimos medir. Porque, bem, a gente acaba dividindo o bloquinho em vários, aí um é só um S, um é um sobre S, e a gente já comentou que S é derivada, um sobre S é integral. A gente não consegue calcular medir a derivada de tudo e medir a integral de tudo. Chega num limite. Por exemplo, a aceleração é o máximo nesse esquema com espaço. A derivada da aceleração a gente já não tem uma medida, um medidor dele especificamente. Então, esse V é o que a gente consegue medir do distúrbio, consegue prever do distúrbio. Tá? Então, só isso que eu vou falar dele, é só uma base teórica mesmo. E vamos agora com os compensadores em si. Fala. Aqui, V de S e GPC de S. É o pré-compensador. E o GC é o compensador, o G é a planta. Tá, então vamos lá. O primeiro compensador que a gente vai ver é o compensador por avanço de fase. Então... Ele tem esse nome porque ele realmente faz a fase avançar da planta. Se a gente conseguir comparar dois diagramas de Bode de um sistema não compensado e um compensado por avanço de fase,
a gente vê que a fase de 1 realmente é maior do que a outra, está por cima da outra. Aí, o esqueminha geral que a gente faz para representar ele é esse aqui, em que a gente considera que existe uma constante relacionada ao compensador, só que não fica no compensador em si. A gente coloca fora só por questões de convenção mesmo, não tem um motivo muito específico. E nosso compensador, e chega na planta, e como todo sistema de controle que se preze, ele volta. Qual é o formatinho do nosso compensador? Ele é um carinha que tem essa fórmula. 1 mais S sobre T, 1 mais S vezes T, sobre 1 mais S vezes alfa vezes T, com uma única condição, que o alfa esteja entre 0,1 e 1. Na verdade, a condição real é que ele seja menor do que 1, só que é muito difícil conseguir sistemas com alfa menor do que 0,1. E não, então, só por isso que essa é a condição que está aqui. E é isso. Você ia perguntar? A delimitação ali sai do G de S mesmo? Não, no bloco. Aqui? Sai do G. Opa, desculpa. Não, sai daqui. Que nem aquela ali. E aí, bem, tudo isso é passo a partir de agora é receita de bolo que eu vou ficar passando para vocês. E aí, antes de eu ir para essa receita, eu só vou colocar mais 2 fórmulas relativas a eles, que pode ser perguntas da prova, eventualmente se ele colocar na prova facilita determinar os parâmetros alfa e t. Eles são 2. A frequência, a fase máxima, o avanço máximo. Então, vou até deixar aqui o avanço. Não é a fase máxima do sistema no final, é quanto a mais ele adiciona, ele é igual ao arcosseno de 1 menos alfa sobre 1 mais alfa. E, se eu for ver no diagrama de Bode, ele se dá no ômega m, o m é só para fazer referência a esse m, 1 sobre raiz de alfa vezes t. Então, se lá na prova, projete um bagulho cujo avanço máximo seja tal, aplica essas 2 fórmulas, que aí você já tem o alfa, pega o alfa, tem o t, chegou no sistema que a gente quer. Mas se fosse assim, ia ser muito fácil. Então, vamos para os passos a passos. Tem dois jeitos de se fazer, que um é por LGR e outro é por resposta em frequência. Eu só vou fazer o LGR e resposta em frequência para avanço de fase. Para o próximo eu só vou fazer resposta em frequência porque eu acho que é o que mais deve cair na prova de vocês, pelo que eu falei com poucos de vocês. Então, tá. Vamos aqui no LGR. Se a gente for ver no diagrama de Bode, esse máximo se dá nessa frequência. Perdão, o avanço máximo é o quanto mais ele vai adicionar no sistema. Tá? Bem, são 4 passos aqui para a LGR. Vamos lá. Nossa, não vai dar com isso. O primeiro passo dele volta um pouquinho com a ideia da análise por resposta ao tempo, porque ele pede que a gente determine os polos em malha fechada, dadas
as especificações. Isso daqui, teve coisa dessa na última prova, era aqueles exercícios assim. Projete um carinha cujo tempo de subida em 2 segundos seja tanto. Projete um carinha cujo sobre esse nó máximo seja tanto. Então, é esse o primeiro passo. Aí, já fica a dica para... Tá podendo colinha nessa prova? Tá? Lembrem de anotar todas as relações com ômega N, Xi, que vai ser importante. Aí, segundo passo, por isso que eu acho que, mano, não vai cair na prova de vocês, desenhar o LGR. É óbvio, né? Se a gente vai usar o LGR, a gente tem que desenhar o LGR. Tá, aí a ideia é assim. A gente vai ver se basta eu mudar o ganho para que eu atinja esses polos no meu LGR. Caso não dê, a gente vai ver qual é a defasagem necessária para isso. Então, vou deixar assim, calcular o módulo ou a defasagem necessária para chegar nesses pontos. Aí, nós vamos determinar os polos do compensador. E aí, a partir de uma coisinha que eu não sei se vocês lembram, da condição de módulo, e aí praticamente só aplicar a condição de módulo do LGR que a gente chega nas coisas. Então vamos passo a passo. E agora que eu me lembrei também, eu ia mostrar o LGR no PC. Eu vou pegar uma foto para vocês e vou mandar também, porque infelizmente não vai dar. Um segundinho. Lugar geométrico das raízes. Caramba. Isso aqui. Eita, cadê o exercício? Achei. É esse. Mandei aí no grupo. O bom do método do LGR é que ele é meio que genérico, assim. É meio que tudo isso que a gente tem que fazer
LGR normal, não só por avanço de fase. Tá, então, qual é o exercício? A gente quer controlar por avanço de fase um sistema G de S igual a 4 por SS mais 2, com as seguintes especificações: MP igual a 16% e TS 2% igual a 2 segundos. Bem, só lembrando, o que são esses dois carinhas? Vamos supor uma resposta qualquer aqui do nosso sistema. Deixa eu descer. O MP é o sobressinal máximo. Então, é o cara que é calculado percentualmente em relação ao nosso objetivo. E aqui, né? É a porcentagem dessa distância, do quanto esse sobressai em relação a esse. E o tempo de 2 segundos, a ideia é assim, eu vou deixar um pouquinho mais curvo. Ó. Tem um determinado momento em que o sistema vai ficar apenas 2% de diferença sobre ele, e a partir daí vai diminuindo. Então 2%, 1.8, 1.9, etc. Esse é o tempo exato em que isso acontece. O TS de 2%. Tá? Vou só apagar aqui, porque não é tão importante para o exercício em si, só estava explicando. Então vamos lá. Primeiro ponto. Determine os polos em malha fechada, dadas as especificações. O que é isso? A gente tem a nossa planta lá, tem o KP, o KC. Projete um compensador por avanço de fase para essa planta, dada essas especificações. Então, no finalzinho, nosso sisteminha vai estar desse tipo. E as especificações que ele dá é sempre sobre o sistema total. Então, é sempre sobre o nosso sisteminha aqui, o sisteminha fechado. Só que para esse momento, a gente vai ver... Calma. Tá. Como que está a nossa planta sem esses dois aqui ainda, mais fechada. Então aqui seria 1 em 1, né? Foda-se. Mais fechada. E por quê? Porque a gente vai ver como estão os polos da fechada para ver o quanto a gente vai ter que aumentar para ver quais vão ser os polos do compensador que vai estar aqui. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é ver os polos desse sistema. Como aqui é 1 em 1, obviamente eu poderia substituir eles simplesmente por um GP. MP. E vamos ver o que acontece. Bem, o sistema final daqui, se vocês podem ver naquelas regrinhas de diagrama de blocos, mas é bom também já ter decorado ou saber bem. Dado um sistema como esse, a malha correspondente, que eu vou colocar por enquanto como GMF de S, é G de S, 1 mais G de S. Então, 4 por S, S mais 2, por 1 mais 4, S, S mais 2. Preciso fazer passo a passo ou eu posso ir direto para o final? Que é 4 por S ao quadrado, mais 2S, mais 4. E aí, a gente pode pegar, resolver essa equação, ou já também aplicar uma fórmula direta dos polos, que é a seguinte. Se a gente tem um sisteminha nesse formato,
Então, os nossos polos S1 e 2, eles são xi ômega n mais ou menos j vezes a raiz de 1 menos xi ao quadrado. A gente sabe que ele está desse formato porque esse está igual a esse. Ômega n ao quadrado, ômega n ao quadrado. E aí a gente já pode inferir também o valor de xi. Nesse caso, o ômega n ao quadrado é 4, então ômega n é 2, e o xi, 2 xi ômega n é igual a 2, porque essa partezinha é igual a essa, e aí dá meio, né? Dá meio, xi é meio. E aí nós chegamos em dois polos, que são 1 mais ou menos j raiz de 3. Tá certo, tá certo. E, eu esqueci de trazer essa fórmula, eu passo depois para vocês, mas a gente já quer ver, antes de sair controlando, é bom ver como que esse sistema tá, né? Porque vai que ele já está com as especificações e já está check. E aí a gente vai ver. O MP, eu não lembro direito a fórmula, é um E elevado a um monte de coisa, depois eu pego para vocês, mas fazendo as contas ele deu 16%, então a gente já tem o sobressinal que a gente quer, mas o nosso TS está um pouquinho diferente. TS eu trouxe a fórmula, TS é igual a 4 por xi ômega n, 4 por 2 dá 2 e 2 por meio dá 4. Então aqui fica 4 segundos. E, portanto, nós sabemos que o nosso tempo de subida está o dobro do que a gente queria, e enquanto o nosso sobressinal está igual. De novo, eu esqueci de trazer a fórmula, mas o que eu lembro dela é que o MP só depende de xi. Isso é muito importante, porque a gente pode inferir então eu posso brincar à vontade com esse ômega n, porque não vai influenciar nas minhas especificações de projeto. E como eu quero a metade, eu posso dobrar o meu ômega n e seguir o jogo daí. Então, o cara, no final das contas que eu quero, o meu sistema final, é um sistema cujo xi é meio e ômega n é 4. Alguém tem alguma dúvida? O G de MC, ele entra onde no processador? G de MC? Eu li o MC, não é? G de MC de S igual a G de S sobre 1 mais G de S. É MF. Malha fechada. MF. Malha fechada. Ele é... por enquanto, esse meu GMF, eu simplesmente peguei a planta e fechei ela nela mesma e calculei qual é o GMF dela fechada. Com G de P. Aqui está P, né? Desculpa. Então aqui é P, aqui é P, aqui é P. Então tá. Nosso sistema final, e quando eu digo o sistema final, é todo o sistema mesmo, já controlado, com o compensador, com a putaria toda, ele pode ter um xi de meio e um ômega n de 2, porque aí eu já cheguei nas especificações do meu projeto e, consequentemente, os polos que são a parte 2, não são a parte 2, que são só a parte 1, especificações, os meus polos do meu sistema final, eles são dados por essa formuleta aqui de novo e ficam... Oi. O ômega n você quer que seja 4, né? O ômega n eu quero que seja 4. Isso mesmo. Fica menos 2... mais ou menos J. Dentro da raiz é 1 menos xi ao quadrado? É. Olha, a fórmula é então menos na frente? Eu vi na apostila também. Não, eu lesei, na real. Tá menos na apostila mesmo? Não é mais ou menos? Não, tá menos. Ah, é porque eu lesei. É isso mesmo, aqui é menos, aqui
menos, Q menos, Q menos. Isso mesmo. Boa. E aí, qual que é a ideia? Ó, eu não vou seguir o passo a passo porque eu preciso relembrar um pouquinho a condição de módulo com vocês. O que ele me diz, a condição de módulo do LGR? Que o módulo do meu sistema total, que eu estou considerando, ele deve ser igual a menos 1, quando S é os polos da malha fechada, que é considerando a malha aberta. Essa é a condição de módulo. E disso, o que a gente conclui? Que, no nosso caso, calma, deixa eu ver se eu não tô falando, vou falar merda, isso mesmo. O nosso G de P calculado em um desses carinhas, que no caso eu escolhi o com parte imaginária positiva, vezes podia ter desenhado, mas o G do meu compensador calculado nesse cara tem que ser menos 1. Ô, galera, que eu pus módulo, né? Módulo não pode ser igual a menos 1, vezei. É normal. E aí, disso, nós concluímos que o módulo de GP menos 2 mais J, 2 raiz de 3, vezes GC menos 2 mais J, 2 raiz de 3, tem que ser igual a 1, que é o módulo de menos 1, e a sua fase. GP, mano, GP menos 2 mais J, 2 raiz de 3, vezes GC menos 2 mais J, 2 raiz de 3. Puta que bad, tá acabando aqui. Tem que ser igual a menos 180. Diga? Tá. Porque assim. Você achou o seu S1 e o 2 que tem que ser, certo? Meu S1 e meu S2 que tem que ser. Isso. Tá. A gente poderia, já que eles são esses, fazer as multiplicações e aí igualar os polos e tentar brincar com eles. Isso é um dos jeitos. Só que tem dois problemas de fazer assim. O primeiro é que pode acontecer do sistema, como é que eu posso dizer? Ter um grau maior do que 2, por exemplo, e aí as conclusões que são de lá ficam meio erradas. Então a gente não poderia aplicar isso diretamente. E também as contas ficam chatas. E não é o propósito do método LGR. Qual é o propósito do método dele? É aplicar a condição de módulo no meu sistema. A condição do LGR, que me dá duas condições, a de módulo e a de fase. Qual é a condição do LGR? Ele me fala que eu tenho meu sistema em malha aberta. O valor desse meu sistema para todos os polos desse sistema em malha fechada tem que ser menos 1. Então, ó, eu já vi quais são os polos do meu sistema em malha fechada. Devia ter desenhado, lesei, mas enfim, o sistema em malha aberta simplesmente é o GP concatenado do meu GEC, que isso é uma multiplicação, que é essa conta aqui. Tem que ser menos 1 e, consequentemente, o módulo dele tem que ser 1 e a fase dele tem que ser menos 180 graus. Você tem toda a razão.
Deixa eu ver o que o cara fez aqui. É, para tudo 2 sobre fora, né? Menos 1 mais ou menos 2J por 3. Como é que é? Eu não entendi. É porque ali dentro fica 0,75, né? Mas 0,75 dá pra se dividir por 2, na verdade, não? É 3 quartos. Aqui fica 3 sobre 4. Aí bota o 2 dividindo ali. Mas qual que era a fórmula do MP mesmo? Nossa, cara. Puta. Não lembro, vou ter que ver aqui. Mas é que eu peguei esses valores da apostila, não era pra estar errado. Calma aí. Eu acho que foi com vezes ômega n depois do raiz de números. Ah, pode pá, pera aí. Deixa eu só ver aqui. Que mano. Ó. Falta ômega n. E. Calma. Isso mesmo. Falta ômega n aqui. E o MP, achei a fórmula aqui. É E elevado a menos π vezes epsilon sobre raiz de 1 menos epsilon ao quadrado. Tem que levar essas fórmulas aí pra prova, né? Tem. É 1 menos. Epsilon é o que si ao quadrado, epsilon ao quadrado. Eu não, isso aqui si, pá, né? Não sei. Sigma. Não sei qual é essa letra. Na real que eu uso outra letra porque eu não consigo fazer esse caminho. É um E assim, né? Não, é assim que eu faço, pelo menos. Mas, tá. Posso continuar? Tá. Imagina. Dentro do GP e do GC aí, não era pra ser mais ou menos J? Eu escolhi um dos polos. Ah, vocês colocam os polos, segue. Para todos os polos tem que ser isso. Eu escolhi com a parte real, a parte imaginária positiva. Tá. E aí, a gente chegou nessas condições e vamos seguir então. Aí, qual que era a ideia final? Era que então, a multiplicação de KC vezes a nossa atraso, nossa coisa de avanço de fase, que fica TS mais 1 sobre T alfa S mais 1 vezes a minha planta calculada, tudo calculado nesses valores. Eu vou escrever a planta, vai, foda-se. SS mais 2. Isso, quando S for 2, menos 2 mais 2J raiz de 3, tem que ser menos 1. E aí, cara, um pouquinho de orientação matemática para chegar nas respostas, mas de qualquer forma, a gente tem que, aqui ó, isso é bem fácil, vamos dizer, que no final das contas, esse cara calculado para esse S aí, ele me dá 0,28 vezes a raiz de 150 graus. E aí, a gente tem a liberdade de escolher certos valores de números complexos para substituir aqui, que me somem 30 graus, e
a gente pode mudar esse módulo. Então, é exatamente isso. A gente escolhe os números de tal forma que consigamos subir 30 graus e aí a gente ajusta o módulo com o KC. Porque vai dar, com certeza não vai dar 1. Com certeza não, pode ser que dê. Mas aí o KC me cuida do módulo. E aí, no caso, quer ver? Eu tinha colocado não, a apostila escolheu que esse daqui tivesse um zero em menos 2,9 e esse um polo em menos 5,4 e depois que ele substituiu o polo e o zero, como é que isso funciona, né, na prática? Se eu escolhi que isso tem um polo menos 2 sobre 9, é porque o meu t vezes menos 2 sobre 9 mais 1 é igual a 0. E aí eu não anotei o valor do t, mas é só substituir aqui. E embaixo, t alfa s mais 1, quando s vale menos 5,4, também dá 0. A gente já tem o t, substituir aqui, acho o alfa. E aí, acho K ajustando esse daqui para 0 para 1. Você tem alguma sugestão de como chutar esses números? De como chutar esses números? Cara, deixa eu ver. É que tipo, a brisa eu quero que ele some 30, né? Então, aqui, quando eu for substituir isso daqui pelo 2, menos 2 mais 2j ômega, vezes o t, então, t vezes menos 2 mais 2j raiz de 3 mais 1, tem que ser um número complexo com módulo foda-se, então mais fácil para fazer as contas 1. E aí, sei lá, eu escolho, estou chutando, 30 graus em cima. Aí embaixo, escolho 0 graus. Então eu já tenho uma defasagem de 30. Entendeu? Vocês entenderam como é que é o esquema, mais ou menos? Tá, porque qual que é a ideia? Quando eu vi aqui a minha planta, fazendo todas as contas aqui, eu vi que ela já me satisfez em 16% na condição de sobressinal, mas enquanto isso, o meu TS está 2 vezes maior. E como o meu TS depende desse E aqui e de ômega, enquanto o MP só depende desse Xi aqui. Então eu mudo o ômega N, exatamente, para atingir o que eu quero. Tá bom? Eu não entendi muito bem o 30 graus. Como você chegou em 30 graus? Como eu cheguei em 30 graus? Tá. Eu vi quanto que esse carinha vale para S igual a 2 menos 2 mais essa porra aqui. E eu vi que ele vale 150. A fase dele é 150. Desculpa, eu quero menos 180. Então não é 30, é 200 e... 330, isso. Obrigado. Então, eu tenho que subtrair 330 graus dele, desculpa. Porque qual que é a ideia? Eu já sei que ele tem 150 e o meu objetivo final, dada a condição de módulo do LGR, é menos 180. Multiplicação de números complexos, eu somo as fases. Para eu chegar em 180, eu tenho que subtrair 330 graus. Então, aqui é menos 330. Tá? Aí você sabe que tem que, por exemplo, subtrair menos 330, e aí você usa essas coisas para determinar o T e o alfa, isso? Então, aí qual que é a ideia? Como eu tenho esse KC livre, eu não preciso me preocupar com o módulo por enquanto, certo? Que depois eu ajusto ele para isso. Então vamos pensar na fase. Eu quero que esse número aqui, quando S for essa putaria aqui, ele dê a fase suficiente para que eu chegue em 180. Por que eu quero que ele faça isso? Porque o KC é um número real que não tem fase. Então, eu escolho, de novo, aleatoriamente, dado todas essas condições, 2 números complexos que em cima, quando eu fizer a divisão deles, me dê 330. Esse foi o exemplo que eu dei para o Henrique. Escolhe o primeiro como 330 e o de baixo como fase 0, por exemplo. Você já tem um cara que vai te dar isso. E aí depois
faz todas as contas para ver o quanto de KC você vai ter que multiplicar para chegar em 1, e você chega em 1. Tá bom? Então, esse é o LGR. E agora a gente vai para um sistema, a gente vai para fazer um caso em resposta em frequência. Ah, e a sua raiz negativa foi? Você chegou a 2 valores lá atrás. -2 mais ou menos J, 2 vezes 3. Tá, é que essa condição, ela diz que todos os polos da malha fechada tem que ser isso. Então, um deles tem que ser também. Então, eu só escolhi um. Entendeu? Entendeu? E aí, para o sistema resposta em frequência, vai ser o mesmo carinha, só que com especificações diferentes. Também é para treinar um pouquinho mais das coisas de especificações. A primeira delas, ele quer que ele tenha um erro estacionário. Sim, projetei o sistema tendo T, alfa e K. Tá, eu não preciso desenhar um LGR, então. Não precisa desenhar o LGR. Não precisa desenhar. Porque o importante dele é aquela partezinha ali. A gente quer o erro estacionário para rampa unitária menor do que 0,05. E a gente quer uma margem de fase de, no mínimo, isso é o mais importante, todos os exercícios de compensação, todos eu acho que é exagerar, mas 99% quando forem falar de fase, é o mínimo uma determinada fase. E aí é por isso que as coisas ficam muito, depende de qual valor você escolher, esse tipo de coisa. Mas, vamos lá. Então, vamos ver qual que é a condição para que o erro para a rampa estacionária seja 0,05. Não sei se vocês vão lembrar disso, mas quando a gente estava falando de tipos de sistema, sistemas do tipo 0 possuíam um erro finito ao degrau unitário. Sistemas do tipo 1, erro 0 para o degrau unitário e um erro finito para a rampa unitária. Sistemas do tipo 2, 0 para o degrau, 0 para a rampa e um finito para a parábola, e segue aí. Então, a gente tem um sistema do tipo 1 e realmente o erro para a rampa dele vai ser um número finito e ele quer que ele seja menor do que 0,05. Aí, a gente vai ter que, então, calcular o erro e tentar ver qual é a expressão desse erro e ver o que a gente consegue brincar. Mas ele quer para o sistema final. E aí, nosso sistema final, lembrando, é o... Coloquei KP em todos os lugares. Não, KC, tá certo. KC, GC e GP. E aí, eu acho que eu consigo fazer um compilado dessas fórmulas para vocês depois, porque pode facilitar. Mas, de qualquer forma, tem tudo na apostila. Para um sistema de primeira ordem, o erro dele em malha fechada é dado por o limite de quando S tende a 0, de 1 sobre S, 1 mais, aqui é um GT para representar, que é todos os Gs, né? A multiplicação de todos esses Gs. Eu só vou mandar uma mensagem para a galera do CE falando que eu preciso de caneta, que essa tá ruim. Um segundo. Aí, a gente vai ver que esse erro ele vai depender só do K. A gente vai chegar nessa conta. E logo no início, a gente já vai ter o valor do nosso K.
Então vamos lá. Isso é igual a 1 sobre... Oi? Oi? A fórmula aqui é 4 sobre S. Vezes S mais 2. Não, tô falando aqui já, no cálculo de dor estacionária. Limite de S tendendo a zero de 4 sobre S. Não, daqui a 1. Desculpa. 1 de S mais G sobre T. Que aí, só... De novo, lesei, não devia ter colocado assim, mas tudo bem. Quando a gente multiplica o S aqui, fica S mais S vezes G. E aí é por isso que se o IME fosse ver isso, teria um infarto, mas o controle calcula S limite aqui. Então vamos lá. Limite de quando S tende a zero, de 1 sobre S vezes KC vezes EC de S vezes G de S. Isso. Aí, outra coisinha. A gente está querendo um controlador por avanço de fase. Tem esse formatinho, certo? O que acontece quando eu coloco 0 no S, nesse valor? Vira 1. Certo? Fica 1 sobre 1. Então, por isso que a gente vai calcular o KC aqui. Tá? É o limite de quando S tende a zero, de 1 sobre S vezes KC vezes 4 por S, S mais 2. E aí, bem, vou direto e reto para a resposta. Esse limite dá 1 sobre 2 KC. E a minha especificação é que isso seja menor ou igual a 0,05. Logo, meu KC tem que ser maior ou igual a 10. E, por facilidade, escolheremos o KC igual a 10. Então, já determinamos um dos carinhas que a gente tem que fazer aí. Está dentro dos passos do método por resposta em frequência essa primeira conta. O que eu estou querendo dizer com isso? Que sempre que tiver um erro estacionário e ele pedir para você fazer o projeto do controlador, vamos usar o método da resposta em frequência. Tá? Porque é o primeiro passo. Tipo, exatamente essa brisa. Se ele não tivesse dado pra gente isso, não daria para começar com a resposta em frequência. Isso é extremamente necessário. Porque o KC influencia em toda a conta da resposta em frequência. E por quê? Porque agora, o que nós temos que fazer é olhar como que fica o diagrama de blocos, o diagrama de Bode do nosso novo sisteminha aqui. Fala. O primeiro método foi pelo FGE e agora é pela frequência. Isso, eu esqueci de escrever ali, isso mesmo. Ainda no compensador para avanço de fase. Exatamente. Vamos ainda no compensador para avanço de fase. Tá bom? Aí, qual que é a ideia? A gente vai desenhar o diagrama de Bode de quem? Dos carinhas que a gente já tem agora, que é o KC e o GC, o GP. Aí a gente vai ver o diagrama de Bode de KC e GC, que eu não vou desenhar, a gente vai ver na apostila. E por quê? Porque todos os exercícios de prova que eu vi relacionados a isso, ele já deu o diagrama de Bode desse cara para vocês. Mas, porque, claro, se tem o diagrama de Bode, fica mais fácil determinar quem é o KC, porque é uma simples multiplicação do ganho. Então, no exercício mesmo, ele impôs para a gente determinar o KC desse jeito, a partir do erro. Tá? Porque, em teoria, a gente não teria essa informação normalmente. A gente teria que desenhar o diagrama com calma e ver o que está acontecendo depois. Tá? Aí, o que a gente vai ver aqui? Primeira coisa, a gente sabe que
a gente vai ter que ver agora as nossas margens de ganho e as nossas margens de fase. E por quê? Porque a gente vai ver quem é a margem de fase, vai assumir ela como o... Ó, vamos lá. A gente vai ver qual é a margem de fase desse cara, e aí a distância para que ela atinja esse mínimo, a gente vai assumir como sendo o atraso máximo. E por que isso? Porque se assim que eu garantir qual é o meu atraso máximo, o meu MF ela é levada junta com esse atraso máximo. Isso é muito importante. Então, e por que a gente vai ter que ver esse atraso máximo? Para aplicar aquelas fórmulas que eu coloquei no início, que relacionam o atraso máximo, o avanço máximo, estou falando atraso toda hora, o avanço máximo em relação ao alfa e o ômega desse alfa. Então vamos lá. Ó. Se a gente for ver o nosso nosso diagrama de Bode, qual que é a ideia? Vamos ver as margens de fase e ganho, só para teoria a gente só precisava dar de fase, mas vamos ver a de ganho para dar uma treinada também. A gente vê que, qual que é a ideia da margem de ganho? É o ganho na frequência em que o meu sistema tem a fase de menos 180 graus. E aí, se a gente for ver o carinha, o esqueminha da nossa fase, ele é uma curva assim, em que ela não chega no menos 180. É lá no infinito que ela chega. Então essa é a primeira coisa. A margem de ganho desse sistema é infinita. E qual que é minha margem de fase? A margem de fase, ela é a fase no qual o meu sistema tem ganho zero. Se a gente for ver o gráficozinho, o sistema, ele até deixa bem indicado no desenhozinho aí, ele tem ganho zero quando ômega é igual a 6,2. Então, ó, seguinte, na prova, não vai ter como vocês diferenciarem um 6 de um 7. Tipo, perdão, um 6 de um 6,7, de um 6,2, mas dá para diferenciar de um 6 por 7. E aí basta isso, é suficiente uma casa decimal só, não precisa ficar preocupando muito com isso. Ele só colocou certinho aqui porque ele tinha um MATLAB para ver tudo e analisar tudo. Mas podia ser 6 e seguir em frente com 6 sem problema nenhum. E a gente vê que ele tem nesse. Por que eu fui ver a frequência? Porque aí eu consigo ir no outro diagrama e ver qual é a fase dele. E aí eu descubro a frequência de fase. Margem de fase. Que é 17 graus. Quero chegar em 50. Então, eu preciso que meu avanço máximo seja 33. E aí, 33 é igual ao arcosseno de 1 menos alfa sobre 1 mais alfa. E aí alfa é 0,3 aproximadamente. E aí, como é que a gente vai descobrir o nosso ômega m? Porque o próximo passo é descobrir o t. E aí, a gente tem a formuleta lá, que é ômega m igual a 1 sobre raiz de alfa vezes t. A gente precisa de um ômega m. E aí o método nos diz que o ômega n, ele é a frequência onde o ganho é menos 20 log de 1 sobre raiz de alfa. Então, a gente já tem o alfa, a gente substitui esse alfa aqui, descobre um ganho, vai no diagrama de Bode e vê qual é a frequência nele lá, e a sua frequência, no caso, de novo, olhando o diagrama, passo a passo, é igual a 8,5 radianos por segundo, foda-se. Não precisa se preocupar com unidade, até então eu não me preocupei em nenhum momento também. 1 sobre raiz de alfa. E aí, eu tenho meu ômega m, tenho meu alfa, eu tenho meu t.
Certo? Então, pelo que parece, o Fuad pediu para vocês prestarem bastante atenção nisso, no frequência. Então, só recapitulando os passos a passos. Vai, primeiro deles. Tenho que dar um jeito de descobrir o meu KC. O problema é que não é tão fácil a gente isolar o KC e não é qualquer condição que nos faz isolar só o KC, qualquer condição do sistema. A que com certeza vai fazer é o erro, então se já tiver erro na prova, muito melhor fazer por diagrama de Bode. Descobrimos o KC. Para que a gente descobre o KC? Porque a gente tem que desenhar o KC vezes o diagrama de Bode desse cara, KC vezes GC. E aí a gente vê, a partir do diagrama, qual é a margem de fase, determina quantos graus terão que ser acrescidos para eu chegar na minha condição de margem de fase. Isso eu assumo pelo método como sendo o meu avanço máximo para eu descobrir o alfa. Aí eu tenho que ver o ômega m e o método me diz que o ômega m é a frequência onde o ganho vale 20 log de 1 sobre raiz de alfa. Descobre o T e tem os 3 elementos KC, T e alfa que é necessário para projetar um avanço de fase. O MG serve para alguma coisa? Então, eu só coloquei o MG porque ele também coloca aqui na apostila e tudo que eu vi do método não, pro método em si não. Tá? Onde? O ganho é menos 20 log, é isso? Menos 20 vezes log disso. Nesses cálculos eu teria que colocar a margem de segurança para achar o WMD para depois. A margem de segurança, a margem de fase de segurança que você está falando, é isso? Pelo que eu nunca tinha ouvido falar nesse termo, aí pelo que eu li na apostila, ele é só pro atraso de fase, não pro avanço de fase, tá? E pelo que eu vi dos exercícios, ele te dá qual é a segurança que você tem que ter, tá? Então tá bom. Então com isso temos exemplos de um compensador por avanço de fase. Eu vou só passar. E faltou uma coisa muito importante. Calma. Nossa, caralho. Seguinte. O compensador por atraso, isso é bem importante. De fase, ele funciona como um filtro passa alta, tá? E eu tô com 2 exercícios aí que eu vou resolver no final, que vai justificar o porquê isso é muito importante, tá? Oi. O de atraso ou o de avanço? O de avanço, que eu estava falando até agora. Eu escrevi atraso? Então é avanço. Aí, agora, eu vou só passar a fórmula do atraso de fase e você já deve imaginar, falar que ele funciona como um filtro passa-baixa. E eu não vou fazer exemplos dele agora, porque no exercício da prova que eu trouxe, o de atraso de fase, eu resolvo ele direto lá. Mas, de qualquer forma, compensador por atraso de fase. Ele tem esse formatinho, que é um formato bem parecido com o outro. Ó. Só que ao invés de ser alfa, é beta. E, ao invés de ser entre 0.1 e 1, é entre 1 e 10, o valor do beta. Não pode ser. E ele funciona como um filtro passa-baixas. Vocês sabem a diferença de filtros? Quer que eu explique? Eu posso explicar. Vou assumir isso como um não precisa. Tá? Tá bom. Aí
Aí, além desses dois compensadores, nós temos, eu acho que são os compensadores mais famosos do controle, em que todo mundo já ouviu uma vez deles. São os compensadores, os controladores PID. O que são esses controladores? Eles... Então vamos lá, aqui, 3 controladores PID. Ah, não é possível. Foi. Boa. Controladores PID. P é de proporcional, I é de integral e D é de derivativo. Eles são os controladores que ou possuem simplesmente um termo que é uma constante que multiplica, ou possuem uma integral, ou possuem uma derivada, ou possuem alguma combinação linear desses três. Seu formatinho geral é desse jeito. Em que o KP é o termo relacionado ao proporcional, o T é o integrativo e o TD é o derivativo. Bem, só lembrando, né, que por que integral e por que derivativo? Porque 1 sobre S fazendo antitransformada vira integral e o S fazendo antitransformada vira derivada. E, bem, só para deixar isso claro, também coloquei como que é esse cara em domínio do tempo, né? Então, ele é um KP, vezes alguma entradinha aqui, mais 1 sobre TI, da integral de 0 a t, de de tal, mais t, d, e de t, dt. E aqui tem um dzinho também. Então tá. A parte mais legal é que esses controladores, a gente poderia ficar... Fala. Colocou? Colocou para decidir entre 5 e 12 graus a gosto de quem fosse fazendo. Ah. Ele fez um exercício de atraso e um de avanço. O de avanço Tá. colocou a margem de segurança também. Bem, o que seria essa margem de segurança? Somar aqui um determinado valor e esse é o meu novo valor da fase. Então não seria 35, seria 38. Tá? Desculpa, não sabia, por isso que eu não fiz assim. Bem, aí, qual que é a ideia dos PIDs? Eu poderia resolver desses jeitos loucos aqui, que é por LGR, resposta em frequência, dá para fazer normal a eles, um método quase que parecido com esses que a gente fez, só que existe um método muito mais fácil, que é um método de, não sei pronunciar esse nome, Ziegler-Nichols, sei lá, não tenho ideia. Ó. É assim. Ele é bem fácil mesmo. Ele possui 2 regras, mas são regras bem restritas e tem que tomar cuidado para ver qual vai aplicar em qual momento. Então, método de Ziegler-Nichols. Primeira regra. Ela serve para uma planta bad. Ah, é? Tá. Para carinhas que tenham esse formato. Então, se a planta tiver para o degrau unitário uma resposta como essa, então, planta com resposta ao degrau, assim, a gente pode aplicar o método. E o que o método em si diz? A ideia é que, bem, isso daqui lembra muito um sistema de primeira ordem, só que não precisa ser um sistema de primeira ordem. Basta que ele tenha um formato como esse. Aí existem 2 carinhas, já vou desenhar eles mais bonitinhos aqui, T e o L. Qual que é a ideia? A gente vai escolher aqui um ponto
que seja 0,63 do valor final, vai ver como é a derivada nesse cara e colocar a retinha dela aqui. Vai desenhar a reta tangente. Aí, a diferença entre a origem e onde essa reta cruza o eixo X, a gente chama de L. E desse ponto até onde a reta chega no valor final, a gente chama de T. Tá bom? E aí, tem uma tabelinha, que é a seguinte. Se a gente for fazer um controlador só proporcional, então, o valor... Acho que eu vou para lá, que vai ficar uma tabela grande. Controlador puramente proporcional, que não tem os termos dependendo de T e TD, ele vai possuir um Kp com o valor T sobre L. O TI vai ser infinito, ele só é infinito para eu conseguir zerar esse cara. E o TD é zero para eu conseguir zerar o outro cara. Se eu vou fazer um controlador PI, ou seja, proporcional integral, o Kp vale 0,9 T por L, o TI L por 0,3 e o TD vale 0. Se ele for PID, 1,2 T sobre L, 2L, meio L. Tá bom? E a segunda regra, ela também leva em consideração que eu esteja analisando a resposta ao degrau unitário da minha planta e ela pressupõe que dela me sai uma função periódica. E aí, a gente considera KCR como sendo o ganho máximo dela. Então, vamos supor que a minha referência fosse aqui. O meu KC seria o ponto máximo pela minha referência. E a gente vai considerar que ela tem um período PCR, desculpa. E a gente vai montar uma tabelinha agora para esse caso. Para o proporcional, ela vale, o Kp vale 0,40, vale metade do meu ganho, o integrativo é infinito, o derivativo é zero. No PI, assim como esse diminui um pouquinho, o Kp vai diminuir um pouquinho também. Vai para 0,45 KCR. Meu KI é o PCR dividido por 1,2 e o KD continua zero. E se eu estou no PID? Assim como aumentou, aqui também aumenta. 0,6 KCR, meio PCR, 0,125 PCR. E acabou a matéria da prova. Cara, eu achei em livros, só que eu não vi na apostila, então eu assumi que o FOD não passou e eu não trouxe. Mas é isso, eu já estou prometendo mandar algumas coisas no grupo, pode ser uma das a mais que eu vou mandar, se precisar, tá bom? Bem, aí a minha ideia agora é... Oi.
Oi? Foi? Só falando que uma vez eu apliquei esse método, não deu bom. Ah, bad. Bem, o que eu vou fazer agora aqui com vocês são as questões 1 e 2 da prova de 2017. Só que eu não esqueci, eu não tive tempo de fazer o item D, que é um dos mais importantes, eu acho, da questão 2. Minha ideia era terminar antes da aula, não consegui, então vou terminar depois da aula e mando de novo no grupo. Mas eu tenho a questão 1 completa e a 2 eu tenho algumas coisas delas que também são umas sacadinhas um pouquinho importantes. Então, bem, eu tinha mandado enunciado no grupo da comp de vocês. Vamos aí, então. Mandei. É esse link do Drive que eu tinha mandado. E vamos ver essas questões. Tá. A primeira delas ele me dá um sisteminha GS, que é a minha planta, que é um sistema de terceira ordem. Então, já não daria para aplicar as regras de MP, TS, essas coisas, porque elas são para um sistema de segunda ordem. Ele é desse tipo assim. E ele não fala se ele quer um compensador por avanço ou por atraso. Eu vou ler no oceano inteiro, vai? Considerando-se relimitação unitária, pretende-se construir um compensador por avanço ou por atraso de fase, tal que o erro estacionário para o degrau unitário seja estacionário 0,1 e a margem de fase maior ou igual a 45 graus. E o item A é determine K para a condição do erro. Então vamos lá. Eu tinha passado um tempinho atrás a fórmula do erro para um sistema de tipo 1. Esse é tipo 0 e por ser tipo 0, ele vai ter um erro já considerado para o degrau e eu preferi não trazer a fórmula direta e sim a fórmula mais geral, porque esse é um exercício fácil para usar a fórmula geral e vocês também já têm ela. O erro para qualquer sistema em malha fechada é igual ao limite de quando S tende a 0 de S vezes a transformada de Laplace da minha referência dividido por 1 mais G de S. Sendo G de S a planta como um todo já considerando o controlador. O ponto é que, como ele quer por avanço ou por atraso de fase, quando a gente for brincar aqui com o controlador, o módulo dele vai dar 1, como eu já tinha mostrado um tempinho atrás. Então, já vou usar direto esse cara, esse G, para fazer essa conta. Bem, a transformada de Laplace do degrau unitário é 1 sobre S, então esse S vai sumir aqui em cima. E aí vai ficar essa trolha louca aqui. É a transformada de Laplace de RS. RS. Quem é RS é a referência. Quem é a referência no meu caso? Degrau. Tá, aí, fazendo, bem, as manipulações básicas aqui, que é colocando a parte de baixo no mesmo denominador, fazendo a divisão por frações, a gente vai chegar nesse cara, 2S mais 1, S mais 1, meio S mais 1, sobre K mais 2S mais 1, S mais 1, meio S mais 1. Bem,
quando S tende a 0, isso tende a 1, 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 isso tende a 1. É 1 sobre K, que eu quero que seja 0,01, perdão, 0,1. Então K é 10. Um sobre K mais 1. É. Puta, então fiz todas as minhas contas. Não fiz, pá. Nossa, que bad. Oi. De onde você tira essa falta do erro? Da apostila. Eu não vou demonstrar. Não vou demonstrar. Mano, página 30, sei lá. Mas a gente tem que saber, não. Só nós dois lá da teoria. Isso. Aí, eu não sei quando dá esse K agora, desculpa, eu tinha feito... Ele não foi pra quem foi na agora beleza, a tabela ali, KI e KD, são KI e KD, né? Oi? Eu não ouvi sua pergunta. Que? Não é pra ser TI, entendeu? É pra, isso, é isso mesmo. É TI, TD. Então, que dá 9. Tá. Aí a segunda pergunta. Qual o compensador mais é indicado para o sistema se, além das especificações apresentadas, o projetista estiver preocupado com eventual ruído de alta frequência? Justifica a resposta. Passa-baixas, que é... Atrás. Tá. Vocês saberiam justificar, né? Não preciso escrever uma justificativa, né? Atraso de fase, pois passa baixas. Passa baixo. Ó, até agora fizemos um ponto da prova, hein? Vamos aí. Aí vamos lá. O item C. Ele é bem longo e vamos ler ele aos poucos. Diagrama de Bode do sistema sem compensação, porém considerando K do item A, está na figura a seguir, sistema sem compensação. Então, se vocês continuarem a prova, essa questão tem mais 2 páginas, que tem um negócio escrito em cima, sistema sem compensação, e o outro sistema compensado. E aí, é o que eu falei para vocês, quando é para usar por diagrama de Bode, ele já te dá o sistema final do KC vezes GS. É porque assim, na prática, ele colocou esse K aqui, mas é meio evidente que ele já estava considerando esse KC junto, né? Porque ele pediu para eu calcular o K a partir do erro. E eu só calculo o KC a partir do erro. Essas coisas são importantes ter essa manha durante a prova. Então esse K já está me considerando KC e eventual KP, K qualquer coisa aqui que a própria planta já tenha. E aí, como ele me disse que ele me colocou o diagrama daquele lá, eu já tenho o diagrama do KC vezes GS, que é um dos primeiros passos que exige do método diagrama de Bode. Mas continuando. Aí ele pede, indique na figura a margem de fase ganho, estime seus respectivos valores e projete o compensador por atraso de fase, indicando e justificando claramente os valores calculados. Considere como margem de segurança para o projeto, que foi o que tinham comentado aqui, 12 graus, margem de segurança. E aqui, eles colocaram uma pegadinha filha da puta, que ele me deu um 0 do compensador, aí ele cagou aqui. Que é 0,25. Tá, qual que é a ideia? Se não fosse S0, aí a gente teria que fazer por aquele método gigantesco que eu falei com vocês. Só que esse 0 aí pula metade dele, que é muito bom.
Só que antes de eu usar esse zero, eu vou fazer o que eu faria na prova naturalmente, que é primeiro calcular quais poderiam ser os valores de t. E concluir se, tipo, porque a brisa é que ele fala que é o mínimo 45 graus. Aí na prova eu iria concluir se na hora que eu cheguei no meu valor de t, então vamos lá, cheguei num t 10, foda-se. Se isso é um maior, se é um menor ou é um igual. Para que eu faria isso? Para que na hora em que eu fosse aplicar esse zero, eu conseguir ter certeza que o meu t está válido de acordo com o diagrama de Bode. Vocês entenderam? Então é isso que a gente vai fazer primeiro. A gente vai ver quais são os valores que o t pode assumir para que dê aqui no meu 45 graus. Então vamos lá. Bem, eu já anotei aqui os valores da margem de fase ganho, mas só lembrando, margem de fase, a gente vai lá no diagrama do ganho, vê onde é 0 dB, acho a frequência. Aí vai no diagrama da fase com essa frequência e vê qual que é a fase relacionada a isso. E, pelo que eu vi, era menos 150 graus. Isso é outra coisa também de dica. Na prova do controle, não tentem ficar brincando com eu tô com a régua lá, parece que é 148. Não, vai no que é o valor mais próximo e direto. Porque eles fazem a prova nesse objetivo, para a hora de ver o diagrama não ficar números chatos. Sempre foi assim. Não acho que eles vão mudar isso agora. Então, 150 graus. E, bem, ele pediu no exercício, então aí para ganhar o 0,2 do exercício, a margem de ganho. Então vamos lá. Ele quer que eu chegue na minha fase de 45 graus e quer que eu chegue na minha fase de 45 graus com uma margem de 12. Então, aquele meu φ, isso é outra coisa importante, aquele φ máximo que a gente estava falando no atraso, no avanço, não existe mais para cá. É aí que o método muda um pouquinho. Qual que é a ideia? O φ, mesma ideia que estava antes. Então, qual é a distância que eu tenho que ter para chegar ao que eu quero, com a minha margem de segurança, isso dá 93, se eu não errei nenhuma conta. E aí, eu vou no diagrama de Bode e ver onde essa fase dá mais ou menos. E aí eu descubro que essa fase deu em algo próximo de 0,2 radianos por segundo. E aí, meu T, direto e reto, 1 sobre esse ômega. Um segundinho, já te explico. Não é. Exatamente, é aí que muda. Do avanço para o atraso. No atraso, nós não temos mais o φ máximo, nem aquele ômega máximo. Então não dá mais para usar aquelas fórmulas e nem tem fórmulas que remetam a eles. E aí, eu não vi o que você falou. Quê? Bem, eu vou seguir aqui, aí depois eu vejo qual foi a sua dúvida. Mas de qualquer forma, a fase, agora, qual que é a nossa continha que a gente vai fazer? Ela muda. Eu vou ver, eu pego o meu valor da margem de fase, somo com a fase que eu quero e com a minha segurança que ele me deu. Eu descobri uma fase. Aí eu vou no diagrama de Bode e vejo qual a frequência em que essa fase se dá. Não. Sem compensado. Eu vou nesse daqui ainda. Porque, a princípio, eu não cheguei no meu sistema compensado ainda, então eu nem tenho como ter o diagrama de Bode dele. Concorda? Então, eu vou no normal, que é menos 93. E aí, 0,2, eu descubro o meu T, que é 5 segundos. Como que o T se relaciona ao T igual ao compensado? Tá bom? E aí, a ideia é que quer ver? Eu vou... Ó.
Não, mas em nenhum momento eu falei que isso é um período. De onde você está tirando que é um período? Não, Fabinho. O que é esse T? Existe o meu G de C para atraso de fase, que é dado por TS mais 1, sobre ST vezes beta mais 1. Eu estou falando desse T. Que não tem nada a ver com o período. Tá bom? Tá, aí a ideia é a seguinte. Eu quero que no mínimo seja 45. Se eu quero que no mínimo seja 45, aqui eu posso ir aumentando e, consequentemente, eu vou aumentando vou diminuindo o 93. Certo? Certo. No caso, aumentando, né? Que é negativo, diminui módulo. Caralho. E aí, quando ele vai diminuindo, o T, quando ele vai diminuindo, no nosso gráfico aqui a gente consegue ver que a frequência vai diminuindo e aí o nosso T vai aumentando. Então, o objetivo agora é ver se o nosso T, no final das contas, vai aumentar ou não. E aí, eu me perdi nas minhas folhinhas de novo, não me perdi, está aqui. A gente vai usar o zero do compensador. Para tentar estimar um valor de T. E aí, eu acho que aquilo ali, não, tenho quase certeza que isso daqui está errado. Anotei errado aqui. Que é menos. Enfim, esse pai eu anotei errado na outra folha também. Aí qual que é a ideia? O meu zero está aqui, no 0.125. Então, esse cara, calculado para 0.125, dá zero. E aí, T é 8, que é maior do que 5, e eu posso usar esse T. E aí, para encerrar o método com atraso, a gente vai calcular, a gente vai fazer o processo oposto. Qual que é esse processo? Temos o T, eu vou achar o ômega, e aí a partir do ômega eu acho o meu beta. Por quê? Porque o beta e o ômega estão relacionados dessa forma. Desculpa, eu não entendi. Você pegou o ômega e meteu o ômega? Não. Você pegou S, fez virar contar ômega e meteu o ômega que a gente dava, é isso? Ah, não, o ômega te deu... Ele me deu o zero do compensador. Ah, tá. E aí você botou o zero e deu 8. Isso. É porque deu maior de 5, pode ir. É, porque ele pediu no mínimo 40, No mínimo que a... 45 graus. Entendi. Fala. Quem não sei quem quer falar. Tipo, por que você usou 8 e não 5? Porque a ideia foi, ele me deu uma condição do zero. Ele falou, olha, o zero do seu compensador é 0.125. Por que você fez essa conta para chegar no 5? Foi só, primeiro, para treinar para vocês como é que faz, e o segundo motivo era porque eu não tinha certeza se isso foi 8, eu ia ter isso. Até agora. Porque assim que eu fiz esse negócio, eu cheguei nessa conclusão. Se por algum motivo não tivesse chegado, eu falaria na prova que não dá. Que não é possível. É, mas chegaria. O ômega delta maior. Não entendi nada. Aí você muda o ômega delta maior. Você mudou. Isso. Mas é que no caso da prova, ele me solicitou isso, tá ligado? Ele falou, sabendo que o polo do zero está aí. Oi? A dúvida é responder. E se o 8 fosse menor do que o cálculo que a gente fez, vou responder. O que você responderia? Mas sim, Cara, eu duvido muito que tenha um caso assim, mas eu colocaria que exatamente assim, o zero solicitado não corresponde à margem de fase solicitada, e aí eu continuaria as contas a partir desses 5 mesmo. E projetaria desse jeito.
É assim que eu faria, pelo menos. Agora a gente usa o 8. Só que para usar o 8, a gente vai fazer um processo de engenharia reversa, né? Porque aqui a gente pegou o φ para chegar no ômega para chegar no t. Aqui eu vou pegar o t para chegar no ômega para chegar no beta. Isso daqui me dá um ômega de 1 sobre t, que é 0,185, 125, e aí 0,125 é igual a 20 log de beta, e aí beta é algum número real. Então, beta é igual a aproximadamente 1,0145. E projetamos nosso sisteminha. Tá bom? Aí, por fim, último item, é um item bem facinho, que ele fala, vê as novas margens de ganho e de fase do sistema compensado, que eu erroneamente coloquei do não compensado. Então eu vou dar uma olhadinha aqui agora rapidinho, eu já falo para vocês. Mas o mais importante é que ele pede para a gente comentar. E aí vamos tentar comentar esse cara. Então, de novo, a margem de ganho, ela é... Margem de ganho, ela acontece quando a fase é menos 180 graus, e aí vendo aqui, ela é menos 180 graus, esse sistema... Não, isso de novo, estou vendo errado. Ele dá... no 2 de novo, velho. Enfim. Ele dá no ômega igual a 2, que me dá uma margem de ganho de menos 20. E a margem de fase, ela é margem de fase, ela é quando ganha zero, que ela fica no ômega igual a 1, pelo que eu estou vendo aqui, e aí menos 130 graus. Tá, qual é a conclusão que a gente chega? A gente chega na conclusão de que a margem de ganho diminuiu e a margem de fase... A margem de ganho aumentou e a margem de fase aumentou, porque eles são números negativos. E aí, na hora de comentar, eu falaria que isso é esperado, dado em vista que eu fiz um compensador no meu sistema e isso tende a garantir para mim que o sistema é estável, e como esses dois parâmetros aqui me veem o quanto estável ele consegue ser, o quanto eu consigo mexer nele sem ele ser estável, por ele ter aumentado, faz sentido. Vocês entenderam? Vocês entenderam a justificativa que eu dei? Não. E aí, como ele fez o computador, deixou ele mais estável, porque ele ficou mais longe do menos 1. Não. O que eu falaria, é que ele pediu para comentar os resultados. Então vamos lá. Primeira coisa que eu percebi, as margens aumentaram. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu tenho, já por elas terem aumentado, tenho uma margem maior para conseguir mexer nele e ele não ser instável. Certo? Então, ele ficou mais estável, que é o que é esperado quando a gente coloca um compensador em uma planta. É assim que eu comentaria nesse sentido essa parte. E aí, bem, com isso a gente acabou esse exercício. E a gente vai para o próximo, que é a questão 2. Que, mano, é muito bad fazer isso sem um projetor A2, mas vamos tentar aí, vai. Oi. A gente faz em relação aos 180 graus, onde bate, pega o bem zero, bate no gráfico de fase, no diagrama de cores de fase e compara no 180. Mas é tipo... O que eu estava querendo dizer, que o Neném comentou, é que ele está referente ao menos 1.
E aí em módulo ele fica referente a 1 e em fase ele fica referente a 180. Assim, mas que a hora que você acabou, você falou de 135. Isso é exatamente onde ele bate no gráfico da fase. É, isso. Não teria que fazer um 180 menos esse daí para achar a margem de fase? Não teria que fazer uma relação do que foi onde a gente chegou com 180? Cara, pelo que eu vi de método mesmo, de como eu acho a margem de fase, lá tá, pelo menos na apostila estava bem clara que eu vejo quando ganha 0, vejo qual é a frequência, aí eu vou no da fase e vejo qual é a fase nessa frequência. Aí essa é a margem de fase. Tá diferente com alguma anotação sua? Ah, não, porque o exercício do FAC ele batia com 180. Na hora de calcular. Comprar o 180 e ver a diferença. De fazer 180 menos esse valor? Isso. Certeza? Então, Ah, por exemplo, Se bater os valores, eu te mandei o zero. você chegou aqui, você compara com 180, você faz esse cara menos 180, porque esse 180 menos esse cara é 180. Para qualquer margem de fase ou para esse caso? Eu entendi que era isso. e é mais. Fase tem que comparar com 180, é isso? É menos. Não. Não? Ó, vamos lá. Quero. Ele você mostrou lá. Ele pega o valor de 0, aí ele vem pra Ah, bad. ele vê só a Não. diferença em módulo, eu acho. É isso mesmo. Não, tá certinho. Galera, desculpa, eu lesei mesmo. Foi mal. Porra, então eu errei ali. Acho que era menos 135. Ó. Você acha menos. Pelo que o Henrique me mostrou ali, acho que ele faz isso daqui. Tem aqui o gráfico da fase, foda-se. Então, o ômega, quando o ômega é 0, ele vê onde é que é, dá um número, no nosso caso, menos 135. Aí ele compara com menos 180 e pega essa distância. Menos 180 ou mais 180? Ali foi menos 180. É sempre menos 180. Porque ele faz negativo. Então é menos 180, menos 135 em módulo. É isso? É isso. Aí eu vou ali só. Você não pode só pegar a fase, tem que sempre comparar com menos 180. Pelo jeito sim. É isso? Tá. Beleza. Fala, Adice. Eu não sei como vai ser na prova, mas na aula, em vez de ele ter dado 0, a gente tinha que achar o 0. E o que ele falava pra gente fazer? A gente achava o ômega a princípio, né, como seria para 45 graus, e aí ele pedia pra gente dividir esse ômega entre 2 e 10. Para achar um novo ômega e aí achar esse novo zero do sistema e aí ir calculando. Nossa. Peraí. Nossa, aí eu não tenho ideia do que ele fez com isso. Porque ele tinha explicação, eu não vou saber explicar direito, mas é porque tinha um gráfico, parecia uma bacia assim, aí ele dizia que quanto mais você se afastava, mais longe você ficava da bacia e aí seu erro calculado era menor, alguma coisa assim. Mas se você me perguntar um porquê, eu não vou ter a menor ideia de como responder isso. Tá, então pera. Então vamos corrigir algumas coisas aqui. Primeiro é essa fase. Essa margem de fase fica 30. Aí, nossa, vou fazer tudo, né? 30. Bem, vocês querem muito que eu refaça aqui? Ou eu posso seguir isso? Senão eu posso fazer. Só que o que vai mudar então? Não, basicamente aqui vai ficar... vai mudar o φ. Que aí, é que essa parte era só para ter certeza que dava para usar, mas com certeza ia dar. Aí vai mudar o nosso ômega, consequentemente muda o nosso T. Na prova é para ter certeza, É o que eu falei, eu começaria assim na prova. E aí, esse ômega aqui, que ele divide por 2 ou 10, é isso? Então, na verdade ele fez duas coisas, né? Primeiro que ele falou que a margem de fase deveria ser 5 a 12 graus, a margem de segurança, desculpa. Tudo bem que já está aqui. E aí depois ele pegava aquele ômega em 2 radianos por segundo e ele falava para dividir
Tá, será que eu divido esse ômega daqui? Acho que não, né? Não. Esse é o ponto que você chegou. Então suave. Então Porque ele falava, que essas duas coisas eram aproximações, né? Que aí na prova Isso, deu o resultado. E aí, aqui na aula, basicamente, você fazia isso, e se no final desse menor de 45 graus, tinha que refazer tudo. A pergunta já que era se em relação a 45 você tinha que desenhar um código, né? Aí fez tudo no computador para saber a velocidade de cada um. Isso. Se batia. E aí a gente pegou esse ômega. A ideia era que quanto maior fosse o número que você dividisse aí, quanto maior fosse a mais segurança que você colocava, mais chance tinha de você... Até porque as leituras do gráfico são aproximações também, né? Uhum. Sim, é tudo aproximação. Aí, quanto maior esses números aí, mais chance você tinha de dar um... de dar certo. Não, porque você vai achar um novo zero, né? Então, esse é o seu ômega original. E aí você vai fazer o traço por fase, então você vai ter um novo zero. E aí, a partir desse novo zero que você meio que chutava, você chegava nos valores novos. Então você pega a diferença de 180 e chega no fim. Agora é interessante. Você vai lá e olha a curva de Cote com a frequência. Então você achou a frequência, divide por 10. Entre o número de 2 a 10. Por exemplo, quando eu fiz na aula, eu tinha dado 0,6, eu dividi por 6 só para ficar mais fácil as contas. Tá. Aí você... Por que você tem que ficar fazendo essas contas mesmo? Então, isso aí são aproximações. Aí, na prova ele deu o móvel e ele deu a margem de segurança. Usa 12 e o móvel dá 70. Na prova, nesse exemplo, ele colocou o erro e alguma margem, entendeu? Entendi. Aí se ele não tivesse dado, eu ia chegar no T. E você ia chegar num T. E aí usar esse... Aí você chegou num T, você vai chegar num ômega, dividir o ômega por isso, aplicar essa fórmula e chegar no beta. E aí o que é que eu vejo que se deu menor que o Não sei. Não, porque vai ter o pedido dele no começo, né? Que era 45 graus, se não me engano, e margem de erro de tanto. Que a margem de erro você vai colocar, e ele falou que a margem de fase de 45 graus. No final você vai calcular a margem de fase nova, a partir do diagrama de Bohr de novo, que já está na prova. entendi. Aí vamos supor que você calcula de novo com essas aproximações que você fez e deu menor 45 graus. Não vai mandar fazer o produto, então não vai acreditar. Não. Não, em teoria ele pode dar. É que aqui não deu. É que a única diferença é que aqui ele dá o zero do compensador esteja localizado em ômega igual a 0,25. Entendi. Radiação do segundo. Se ele não der isso, aí você tem que diminuir o ômega e fazer umas aproximações aí, pra você entender. Aí, vou seguindo aqui com a próxima questão, que é, ele me dá um gráfico de um sistema que foi alimentado por um degrau unitário e ele parece com uma função de primeiro grau e pede o PID. Então, é a parte do Ziegler-Nichols aí. Bem, qual que é a ideia aqui? Por isso que eu precisava muito do projetor, mas ele vale 2 como máximo. Então, 2 como máximo, e aí eu vou escolher o meu pontinho, que é 0,63 disso, que é 1,26 aproximadamente, é 1,26 o meu ponto. E aí, que na verdade ele fica um pouquinho mais abaixo, tipo, o gráfico não é assim, ele é assim. Pronto. Fica aqui. E aí vocês E vocês, com a régua, na hora da prova, vão ter que aproximar o máximo que vocês conseguirem de uma reta tangente que passa por esse ponto desse gráfico. Aí, mano, eu fiz... Tinha impresso e, mano, eu fiz o máximo que eu tinha conseguido, o melhor possível de uma tangente. E aí os valores mais aproximados que eu mais gostei, tipo, no sentido de que eram números bonitos e fazia sentido com o que estava ali, foi um L de 0,05 e um T, que é o valor até aqui, de 0,75.
0,75. 15. 15. 0,15. E aí... Oi. Calma, esse ponto? Ah, não, o ponto final. Aqui? De L até aonde? Ah, então, a ideia é, você vai colocar vai traçar essa reta até ela chegar no eixo X e até ela passar por essa paralela ao eixo X, que é o máximo. Aí, o L é do 0 até onde ela cruza o eixo X e o T é do L até esse pontinho aqui, que é onde ela chega no máximo. Tá bom? Aí esse era o item A, estimar os parâmetros T e L. Aí o item B, ele pede pra gente fazer um compensador PI. E aí é ver a tabelinha, e a tabelinha fala de um PI. Então bem, se ele é PI, ele é desse formatinho. Aí, para o PI, Kp é igual a 0,9 T sobre L, que de acordo com as minhas contas dá 2,7. E TI é L sobre raiz de 3, sobre 0,3, que é 1,67. Então, o nosso controlador está projetado. E por fim, o item C, um pouquinho mais chatinho, porque ele pede para a gente calcular o erro do sistema inteiro, não desse sistema. Eu juro que eu não entendi, tipo, por que ele fez isso, mas no enunciado ele mudou o meu compensador. Ele fala assim: estime o valor do erro de regime estacionário ao se aplicar uma referência de degrau unitário quando se fecha a malha com o compensador PI, sintonizado com KP e TI, ambos unitários. Ele usou a palavra sintonizados porque o processo de se aplicar o método de Ziegler, não sei o que lá, é chamado sintonização PID. Só por isso que ele falou sintonizados. Mas na prática ele quer falar que KP é 1 e TI é 1. Então, a gente tem um sisteminha GCS. Aqui eu não vou colocar o K para fora, porque no PI o K é considerado uma parte do compensador. G de S. Dada uma referência de 1 sobre S. E ele me disse que o G de C, ele tem esse formatinho, porque isso é 1 e isso é 1. E a planta ele deu no início do enunciado, que é 200 por S mais 10 ao quadrado. Então pronto, é isso. Ó, o erro, a fórmula que eu já passei um tempinho atrás para vocês, é o limite de quando S tende a zero, de... O erro vai variar de acordo com o tipo do sistema, né? Então, existem as fórmulas para os tipos e existe uma fórmula geral, que é essa. Que eu vou... Num dos exercícios eu usei a do tipo 1, mas aqui dos últimos eu estou usando essa. Tá? Que é S vezes R de S sobre 1 mais G de S. E aí, bem, o R de S é 1 sobre S vai sumir aqui, né? Vai ficar o limite de quando S tende a 0 de 1. Sobre 200 S mais 10 vezes isso. Então... Calma, gente, eu não ouvi nenhuma das... Os dois falaram juntos, não entendi o que vocês falaram. Mas aí ele pegou o seu G, só multiplicou os dois. Porque essa fórmula, ela leva em consideração um sistema assim, ó. Tá bom? Onde que faltam mais? Mais um ali, verdade.
Tem um mais um. Aí, manos, é limite, que no meu limite deu 0 aqui no final das contas, tá? O erro deu 0 disso daqui. E, bem, o item D, como eu tinha falado no início da aula, eu não tive tempo de fazer. Vou fazer hoje, vou mandar ainda hoje, prometo. A única coisa, só para deixar claro, qual que é a diferença dele? Ele fala para a gente projetar um PI, tal que um dos polos em malhas abertas do processo seja cancelado e o MP, o sobressinal máximo, seja 10%. Ele me deu duas condições. E aí, qual que é a ideia? A gente teria que manipular, vou dar uma mini manipulada nesse cara, ele fica desse tipo, KP mais KP STI, aí ele fica STI, KP STI mais KP, e aí ele fica KP STI mais 1 sobre STI, certo? O que ele me falou no início? Tal que um dos zeros do que o zero do compensador cancele um dos polos do GDS. O que ele quer dizer com isso? Ele quer que, no final das contas, qual que vai ser a ideia então? Eu vou multiplicar o GC por G de C. E aí, ele está falando para mim, esse cara aqui, com certeza, vai cancelar um dos polos do outro. Então, eu já assumo que ele é S mais alguma coisa, eu já vou falar o que é S mais alguma coisa, vezes 200 sobre S mais 100 ao quadrado, mais 10 ao quadrado. Se é para eu cancelar um dos polos, eu vou escolher um polo tal que seja 10, cancelei um deles. E por que ele pediu isso? Porque aí no final, o sistema vai ser um sistema de segunda ordem, que eu consigo aplicar as regras de MP para ver o que eu quero. Tá? Mas é isso, vou resolver ele com mais calma hoje, mando no grupo da Comp para vocês. Mas é essa a ideia geral de como seria um exercício assim, e até então esse é um dos métodos mais usados no controle de cancelamento polo zero. Casamento polo zero, desculpa. E é isso, galera. Obrigado, espero que tenham curtido.